campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. 18 de abril comemoramos 164 anos da primeira edição de O Livro dos Espíritos. 18 de abril de 2021, 164 anos. Para homenagear essa data tão especial para nós espíritas, vamos fazer uma leitura um pouquinho diferente. Não vamos falar sobre a construção do livro, o que envolveu a sua estrutura, como Kardec despertou para a codificação da doutrina, para a publicação dessa primeira obra, que é Basilar. É a primeira obra da codificação. Ela é o pilar da doutrina espírita. Vamos nos deter nos seus capítulos, em uma pergunta de cada capítulo, e refletir um pouquinho a respeito da mensagem que essa pergunta nos traz. Porque, afinal das contas, nós, dentro dessa data tão especial, somos chamados a refletir o que esse livro, o que a leitura, o que a reflexão a respeito dos ensinamentos que esse livro nos traz, que é o Consolador prometido pelo Cristo, fazem diferença na nossa vida. O antes e o depois. Quando ele chegou ao nosso conhecimento e a partir de então. Como foi? Como ele conseguiu modificar o nosso comportamento? Não que ele tenha nos pedido alguma coisa, mas as propostas que ele traz despertam em nós valores que estavam adormecidos na nossa alma. Por isso a importância dessa obra. Nós vamos encontrar a introdução ao estudo da doutrina espírita, que Kardec coloca logo no início do livro, item 1, Espiritismo e Espiritualismo. Existe diferença em espiritismo e espiritualismo? Sim, e muita. Espiritualismo é saber da vida depois da morte. Espiritualismo é saber que nós temos uma alma que, independente do corpo físico, ela prossegue a sua existência depois da morte deste. Espiritismo já é exatamente a doutrina codificada por Kardec. O Espiritismo trazido de volta, o Consolador prometido por Jesus, que nós vamos encontrar no Novo Testamento, no Evangelho de João. Logo em seguida, nós vamos ter os prolegômenos, que são noções preliminares necessárias à compreensão de um livro. Então, Kardec traça nos prolegômenos essas noções, essas ideias do que ele vai nos apresentar através do ensino dos espíritos logo adiante. Nos chama a atenção aqui um pequeno parágrafo para reflexão. A comunicação, as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Então, a comunicação entre o mundo espiritual e o nosso sempre se deu. Se nós vamos ler a Bíblia, por exemplo, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nós vamos encontrar inúmeras passagens do plano espiritual interagindo com o nosso mundo aqui, o mundo da matéria, onde nós nos encontramos nesse momento. Logo em seguida, livro 1, capítulo 1, as causas primárias. E aquela pergunta que todos nós conhecemos e já refletimos muito a respeito. O que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus, inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas. Não é um Deus antropomórfico, isto é, feito à imagem e semelhança nossa dos homens, que até então nós conhecíamos, um Deus irascível, um Deus que pune, que castiga. Não, causa primária de todas as coisas, criador de tudo o que existe no universo. Misericordioso e bom, soberanamente justo. Os espíritos, através de Kardec, nos dizem que nós não temos condições de compreender, conhecer a natureza de Deus. Só os espíritos que se aproximam dele através da perfeição, como Jesus, por exemplo. Mas sabemos de atributos que ele tem que ter para ser Deus, único, eterno, não teve começo, não teve fim. Nós somos imortais. Deus nos criou, tivemos um começo, não teremos mais fim. Deus é eterno, sem começo e sem fim. É único porque, se assim não o fosse, alguém o teria criado e esse alguém seria superior a ele. Soberanamente justo e bom, imutável, onipresente, onipotente. Atributos que ele tem que ter para ser Deus. Vale a pena ler e meditar sobre todo o capítulo. Capítulo 2, elementos gerais do universo. Aqui nós escolhemos a questão 22A para nossa reflexão. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. De acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Então, matéria, liame que escraviza o espírito. Nós sabemos que o espírito não tem forma, não tem cor, não tem cheiro dentro das nossas percepções. O que dá a ele a forma é o corpo do qual ele se utiliza. Quando encarnado, o corpo físico. Desencarnado, o corpo espiritual ou perispírito. Então ele vai continuar com o seu perispírito até se tornar um espírito perfeito. Capítulo 3, a criação. Formação dos mundos. Escolhemos a questão 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. A partir dali, nós temos hoje a ciência avançada, de acordo com a época que vivemos, que busca compreender a forma pela qual o universo foi feito. Certamente, num futuro talvez não tão distante, a ciência vai corroborar com o que os espíritos disseram a Kardec há 164 anos atrás. Capítulo 4, princípio vital. Escolhemos a questão número 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Princípio vital, a fonte dele é o fluido cósmico universal. Como todos nós sabemos, tudo que vem, tudo que existe no universo, que é material, tem a sua gênese dentro do fluido cósmico universal. Além dele, nós temos o Espírito que parte e Deus. Deus,
A alma, o espírito e o fluido cósmico universal que dá forma a tudo aquilo que existe. Mas a matéria orgânica, para poder receber um espírito e ter vida, ela precisa do fluido, do princípio vital. Sem o princípio vital, as formas orgânicas não poderiam deter a vida. O espírito não poderia, por exemplo, ocupar o corpo físico. Na programação da reencarnação, nós vamos receber uma cota de princípio vital de acordo com a nossa necessidade. É como quando vamos empreender uma viagem de automóvel, por exemplo, e nós vamos nos organizar sabendo que nós vamos consumir tanto de combustível. Então nós vamos nos organizar para adquirir essa quantidade necessária de combustível. Dizem-nos os espíritos, principalmente através de Humberto de Campos, que muitos poucos de nós somos os completistas, os que conseguimos nos dirigir até o fim da existência programada antes da reencarnação. A maioria de nós esgota o princípio vital dentro dos nossos vícios, dos nossos exageros, da nossa maneira bastante desordenada de viver. No capítulo 2, nós vamos encontrar a encarnação dos espíritos, a finalidade da encarnação. Então, a questão número 132. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Então, vamos compreender isso. Ela é uma expiação no sentido de que nós vamos ter que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Isto é, nós vamos ter que passar por toda a fase de aprendizado que a escola da vida nos oferece. Aprender necessita de esforço, de empenho, de dedicação. Na vida, a mesma coisa. Nós vamos ter momentos de um aprendizado mais difícil, outros de um aprendizado mais fácil. Depende da forma, da forma pela qual nós encaramos. Mas nós sabemos que todos somos criados simples e sem conhecimento. Deus nos dá o livre-arbítrio e nos dá a escola da vida. Através dela nós vamos aprendendo de acordo com a nossa vontade. Uns aprendem mais rápido, outros mais devagar. Há aqueles que enveredam pelos caminhos obscuros da maldade, do pessimismo. Segundo os espíritos, para estes as eternidades de sofrimento serão mais longas. Quanto mais rápido o aprendizado, menos o sofrimento que ele nos causa. E mais a satisfação de poder ter chegado antes, não é? Ao ponto de evolução necessária para podermos empreender um rumo novo de aprendizado em mundos superiores, porque o aprendizado é contínuo, é para sempre. Capítulo 3, retorno à vida corpórea e à vida espiritual. E escolhemos a questão 150b. A alma não leva nada desse mundo, nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Quanto mais espiritualizados formos, mais doce, mais tranquilo será a nossa partida do plano material para o plano espiritual.
Quanto mais materializados formos, mais escravos seremos das coisas da matéria. Mais difícil, mais tormentosa será a nossa separação do corpo físico. Capítulo 4, Pluralidade das Existências. Item 1 da reencarnação. Escolhemos a questão 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. Muito importante aqui. Submetendo-se à prova de uma nova existência. O que significa isso? Desencarnar não promove mudança alguma para o espírito. Ninguém fica bom porque desencarnou. Ninguém que é mau, preconceituoso, egoísta, vai deixar de ser mau, preconceituoso, egoísta porque desencarnou. Ah, mas então ele era uma pessoa ruim, desencarnou, vai para o inferno. Não, desencarnou, vai se unir à horda de espíritos que vibram na faixa em que ele vibra. É assim que funciona. Até que Deus, que nos dá inúmeras oportunidades, Ele é misericordioso, justo e bom, de aprendizado, nos permite uma nova existência física, onde nós vamos retomar o nosso aprendizado, de formas, muitas vezes, muito difíceis, para nos fazer refletir, de uma forma didática, mas isso nem sempre é possível. Por isso que nós encarnamos, desencarnamos, reencarnamos inúmeras vezes na inconsciência. Quiçá seja essa, uma das nossas principais encarnações, onde nós vamos tomar consciência da responsabilidade que nós devemos ter com a nossa vida, com o nosso futuro, e possamos fazer por melhor. Capítulo 5, Considerações sobre a pluralidade das existências. Questão 222. O dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. A reencarnação é uma das religiões, um dos ensinamentos mais antigos que nós temos na história, na nossa humanidade. Desde os hindus e por aí afora. Ela já foi trazida pelos exilados de Capela, que já tinham no seu subconsciente esse conhecimento da pluralidade das existências, para que pudéssemos prosseguir na nossa jornada evolutiva, sem a qual isso não seria possível e nem justo. Seria contrário à magnanimidade, à bondade, à justiça divina. Então, só a reencarnação para explicar a justiça de Deus. Então, ela já nos foi trazida pelos exilados de Capela de 10 a 7 mil anos atrás. Antes de Cristo, a gente pode dizer assim. Conforme está no livro A Caminho da Luz, nós vamos encontrar essas explicações. A Caminho da Luz de Emmanuel, através da mediunidade do Chico. Capítulo 6, Vida Espírita. Escolhemos a questão 224A. Qual poderá ser a duração desses intervalos, isto é, entre a desencarnação e a reencarnação? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo,
mas que nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Então não existe tempo pré-determinado. Pode ser logo, como pode ser muito longo. Normalmente ele é muito longo nos espíritos já muito depurados, que agora não precisam mais reencarnar. Eles reencarnam por devotamento, por amor à humanidade, aos seus irmãos em humanidade. Mas, em função da sua elevação espiritual, da sua energia purificada, não poderia ser de um momento para o outro, como nós temos na literatura espírita, nas obras de André Luiz, uma das entidades onde André Luiz pergunta para o seu mentor espiritual: esse espírito pode reencarnar na Terra? E o mentor vai dizer assim: pode, em missão, mas não em períodos menores de 700 anos. Nós temos também, na erraticidade inferior, espíritos voltados ao mal que conseguem driblar esse tempo e prorrogam. Como as leis divinas nos dão o livre-arbítrio, elas assim o permitem, mas chegará um determinado momento que esse espírito será constrangido a retomar as suas reencarnações de formas muito dolorosas. Muito dolorosas. Vale a pena um estudo completo de cada pergunta e refletir muito sobre isso. Capítulo 7, Retorno à vida corporal. Prelúdio do retorno, 330. Os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar. Eles a pressentem, como cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. A gente pode dizer assim, não é? Eu vou fazer um curso, eu vou me candidatar, vou me inscrever num determinado curso. Quando está chegando ao final do curso, eu sei que ele está terminando. Ao desencarnar, quando eu consigo ter uma ideia de tudo aquilo que eu fiz, que eu deixei de fazer, que eu deveria ter feito, eu pressinto que eu devo retornar para fazer melhor, para me programar melhor. Então, lá na espiritualidade, se eu tenho condições, né, que eu já sou um espírito mediano, vamos dizer assim, eu vou me programar para estudar, para trabalhar na espiritualidade, a fim de me fortalecer aonde eu ainda trago fragilidades. E a partir do momento que eu conseguir me fortalecer nessas fragilidades, eu sei que eu estou pronto para uma nova empreitada aqui na matéria. Então chegou o momento, então chegou a hora de retornar. E a partir dali existe toda uma programação. Muito lindo esse capítulo, como todos, aliás. Capítulo 8, Emancipação da Alma. E tem o sono e os sonhos. Pergunta 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Muito interessante. Durante o sono, a alma repousa com o corpo. Não. O corpo repousa. A alma, na maioria das vezes, espíritos pouco evoluídos que ainda somos, nós ficamos ali do lado, né, abestalhados, sem saber, sem ter ideia do que está acontecendo,
deixando o corpo descansar para logo mais acordar e retomar a nossa caminhada no dia que segue. Mas muitos de nós, enquanto estamos dormindo, vamos nos encontrar com espíritos amigos, com os que se afinizam conosco. Por isso a importância de sempre levar para o nosso leito uma prece. Antes de dormir, nos ligar a Deus, nos ligar a Jesus, aos bons espíritos, solicitando que possamos ter uma noite tranquila, que em espírito possamos ser úteis, possamos aprender alguma coisa, possamos estar tranquilos e seguros, porque espíritos obsessores aproveitam esses momentos para nos torturar, para nos perseguir, para nos fazer sofrer. Por isso que muitas vezes nós temos pesadelos terríveis que, ao acordar, parece que realmente aconteceram e a maioria das vezes aconteceram. Assim como tantas vezes nós acordamos com uma sensação de gratidão, leves, tranquilos, lembramos suavemente do encontro de algum amigo, de algum desencarnado querido do nosso coração, trazemos uma doce lembrança. Nós não lembramos exatamente como o encontro sucedeu, porque foi espírito que esteve lá, não o nosso cérebro físico. Quando o espírito retorna, o cérebro não consegue lembrar de tudo o que aconteceu. É natural que seja assim. Até para a preservação da vida, pois muitos de nós, se lembrássemos perfeitamente da espiritualidade no desprendimento do sono, preferiríamos desencarnar a continuar a vida aqui. Então tudo é necessário. Então é muito bonito saber e compreender que as coisas se passam dessa forma. Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos. Algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Olha que interessante. Nós sempre temos uma nuvem de testemunhas. Nunca estamos sozinhos. Os espíritos que se afinizam conosco nos sugestionam ideias através da mediunidade que todos temos, através da inspiração. Então, muitas vezes, ideias que surgem na nossa mente exatamente são desses benfeitores. Mas, por isso a importância, quem anda comigo? Qual é a qualidade dos meus pensamentos? Eu sou uma pessoa pessimista? Eu sou uma pessoa negativa, negacionista? São esses espíritos que pensam da mesma forma que eu vou atrair para junto de mim e que vão me inspirar. Eu trago vícios e gosto do vício, o alimento, continuo com ele. Igualmente, são espíritos viciosos que eu vou atrair para junto de mim, irão me inspirar, irão me alimentar no vício que eu já trago dentro de mim. Agora, se eu sou alguém comprometido com a minha encarnação, querendo melhorar, dando o melhor de mim, com bons propósitos e ajo no bem, é essa qualidade de espíritos que eu vou atrair para junto de mim e que irão me ajudar na encarnação. Capítulo 10, Ocupação e Missões dos Espíritos, 560. A pergunta: os espíritos têm cada um atributos especiais? Vale dizer que todos temos de habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente às funções concernentes a todos os planos do universo. Cai por terra aqui
a ideia de um céu de contemplação eterna, aonde os bons irão depois da morte do corpo físico e estarão sem nenhuma ocupação por toda a eternidade. Cai por terra. Sempre haverá ocupação. O trabalho dignifica e enobrece a alma e ele faz parte da nossa natureza. É através dele que nós vamos prosseguindo sempre. Não há qualquer lugar no universo que não tenha uma morada da casa do Pai. Não há. Capítulo 11, os 3 reinos, os minerais e as plantas. Aqui nós escolhemos a questão 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir ao que lhes pode prejudicar? Há, se o quiserdes, uma espécie de instinto. Isso depende da extensão que se atribua a essa palavra, mas é puramente mecânico. Quando, nas reações químicas, vede 2 corpos se unirem, é que eles se afinam, quer dizer que há afinidades entre eles, mas não chamais a isso de instinto. A gente vê isso na ciência, descobrindo aos poucos a interação que há entre os vegetais. Há algum tempo, assistindo num dos canais de documentários da televisão, eu estava vendo exatamente o que os espíritos estão dizendo aqui do instinto de conservação. Os cientistas estudando uma floresta na Alemanha, eles descobriram que as plantas se ajudam umas às outras, que no subsolo, através das raízes, aonde há mais água num lugar e menos no outro, através das raízes, as plantas mandam para as outras plantas da mesma floresta nutrientes e inclusive água. Elas se ajudam mutuamente. Nos dizem os espíritos que isso é puramente mecânico. Eles não poderiam ser mais claros na época de Kardec. Graças à ciência, hoje, nós vamos descortinando tudo isso e vamos percebendo que há, também sabemos, não é? No reino vegetal, um princípio espiritual em evolução. Assim como há no mineral e assim como há no reino animal, mas só vai despertar como espírito quando começa a encarnar como ser humano. Livro 3, as leis morais, a lei divina ou natural. Questão 614. O que se deve entender por lei natural? É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Aqui nós vamos encontrar no 3º livro todas as leis morais. Então inicia a lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, e a última, que Kardec coloca como sendo a principal, lei de justiça, amor e caridade. A questão 873 trata exatamente disso. O sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? É de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber.
Capítulo 12, perfeição moral. As virtudes e os vícios. Questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso a caminho no bem. A virtude sempre que é a resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Livro 4, Penas e Gozos Terrenos, Felicidade e Infelicidade Relativas. Nós vamos encontrar no item 921. Concebe-se que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Cai por terra aqui também aquela tese de que a gente reencarna para sofrer. Nós não reencarnamos para sofrer. Nós reencarnamos para aprender, para amar, para ser feliz, na relativa felicidade que o nosso planeta nos permite. Sempre que nós procurarmos caminhos tortuosos, sempre que nós procurarmos atalhos muito difíceis, que nos conduzam a dor, a sofrimento, caminhos de sombra, nós vamos sofrer. Essa é a realidade. Então nós somos artífices do nosso destino. Eu posso escolher caminhar, andar com Jesus, mas eu posso também escolher andar sozinho, sem a proteção espiritual do Mestre, que é o Mestre, é o nosso guia da humanidade, é o governador geral do planeta. Sem Jesus, o fardo será muito pesado. Façamos a melhor escolha. Não vamos perder tempo. Capítulo 2 do livro 4, Penas e Gozos Futuros, questão 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, tudo está gravado no nosso perispírito. A alma traz toda a história evolutiva de todas as encarnações e de todas as experiências na erraticidade. Erraticidade é o estado espiritual de um espírito que ainda não atingiu a perfeição e que necessita reencarnar novamente. Então, entre uma encarnação e outra, diz-se estado de erraticidade. Tudo isso está gravado no nosso subconsciente. Quando encarnados, o subconsciente interage com o consciente. Então, nós temos ideias, sentimentos, pressentimentos de coisas que naturalmente já estão lá, escondidas, gravadas no mais fundo da nossa alma. Dentro desse capítulo, Penas e Gozos Futuros, nós vamos encontrar uma questão 1010. Por quê? A questão 1010, o dogma da ressurreição da carne, a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. A questão seguinte: então a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação. Kardec não enumerou essa última questão. Então, a 110, ele não colocou nem A na
que se segue. Então, a Igreja, pelo dogma da ressurreição da carne, ensina a doutrina da reencarnação. Por isso, algumas editoras, algumas versões de O Livro dos Espíritos, colocam exatamente como Kardec. Então, vão colocar 1018 perguntas e respostas. E outros vão numerar como sendo 1011. Então fica 1019 perguntas e respostas. Eu tenho aqui a versão de Herculano Pires, a tradução de Herculano Pires, onde ele coloca como 110A. Fica aqui para nosso conhecimento. Então, essa é a homenagem que fazemos desse livro, como falamos no início, convocando todos os irmãos para que reflitam, através dessas poucas questões que refletimos aqui, nesse trabalho, que importância elas têm, que importância esse conhecimento traz na nossa vida, que importância ele traz para o nosso amadurecimento moral e espiritual enquanto encarnados aqui na Terra. E para encerrar, na Revista Espírita, janeiro de 1868, Kardec viria a colocar a seguinte questão. Hoje, creem e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo, a exemplo de Jesus. Não temos melhor maneira de homenagear essa obra como estudando-a, meditando a respeito e, através dela, fortalecendo a nossa fé. Fiquemos com Deus, que Deus possa iluminar todos os nossos caminhos e que, através desses conhecimentos, possamos deixar brilhar a nossa luz, como nos convida o Mestre Jesus, para que também possamos, através dos caminhos, deixar esse pequeno rastro de luz a iluminar os irmãos que ainda não têm o conhecimento que nós temos, mas que certamente um dia também virão a ter. Muito obrigado, Deus nos abençoe hoje e sempre. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site